Gente, outra coisa que está repercutindo muito é a situação do ex-presidente Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser ouvido hoje à tarde na Polícia Federal. De acordo com as investigações, Bolsonaro e aliados se organizaram para tentar um golpe de Estado. Por estratégia, a Polícia Federal vai ouvir todos os investigados ao mesmo tempo. O ex-presidente tem pedido a mobilização de apoiadores, eleitores e colaboradores. Essa movimentação vem sendo vista como algo que poderá prejudicar ainda mais Jair Bolsonaro. Para entender melhor essa história, a gente chamou para conversar conosco o procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, professor de Direito Penal da Academia de Polícia Militar do Barro Branco e da Escola Superior do Ministério Público, César Dario Mariano. Bem-vindo, doutor César. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores, fico à disposição. Doutor César, como você está vendo essa situação envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, que, segundo informações, vai ficar em silêncio no depoimento à Polícia Federal? É um direito de toda pessoa investigada, acusada, não se manifestar. Manifestar apenas em juízo ou sequer se manifestar em juízo. Aliás, ele nem precisaria ir à Polícia Federal para prestar depoimento. O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu dessa maneira, que é direito constitucional da pessoa, para não se prejudicar, para não produzir prova contra si mesmo, sequer comparecer ao ato policial para ser interrogado. Então, se ele ficar em silêncio, é o direito constitucional dele. Se ele deve ter acertado com a defesa, se a defesa intervir dessa forma, perfeito. Nada, absolutamente nada pode ser feito contra ele no que diz respeito a isso. Doutor César, como é que o senhor vê essa estratégia da investigação de chamar todos os investigados para deporem no mesmo momento, ao mesmo tempo? Isso é normal em crimes mais complexos. Isso daí para que as pessoas não combinem entre si, mas é algo que acaba não dando muito certo, porque se as pessoas forem combinar entre si, vão combinar antes. E eu acredito que a maioria dessas pessoas não vai se manifestar, vai se reservar o direito de falar apenas em juízo, quando houver ou se houver a propositura de uma ação penal. Então é uma estratégia dos investigadores, mas também será uma estratégia das defesas. Então, acredito eu, que se eu fosse advogado de qualquer dessas pessoas investigadas, os advogados iriam se reunir, que é direito deles, e todos eles devem tomar essa mesma medida, de falar apenas em juízo, quando houver uma acusação e se houver uma acusação, porque ainda pode ser que não haja a propositura de uma ação penal, que haja a promoção de arquivamento dessa investigação. Então, é normal. Isso aí é algo extremamente normal que ocorre em investigações mais complexas. Doutor César, a gente tem discutido aqui no Morning Show uma polêmica se a defesa deve ou não ter acesso às investigações, porque é esse o argumento da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não vai falar justamente porque não teve acesso à íntegra da delação premiada do Mauro Cid, né? Há quem diga que a defesa tem que ter acesso só quando isso vira um processo, ou seja, quando ele se torna réu. É uma tese, claro, que encontra divergência entre advocacia, Ministério Público, polícia. Na sua opinião, como o senhor enxerga esta polêmica? O ex-presidente deveria ter acesso à íntegra do depoimento do Mauro Cid? Não só o ex-presidente, mas qualquer pessoa investigada. Inclusive, negar acesso à investigação, aos autos do processo advogado, é abuso de autoridade. O próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu que o advogado deve ter acesso a toda prova produzida, exceto aquelas diligências que ainda estejam em andamento. Aí não tem sentido você ter uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo, que ninguém saiba da existência e dá ciência à defesa. Então, é direito constitucional de toda pessoa investigada ter acesso a toda prova que possa lhe prejudicar. Isso é decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, isso é adotado em todos os outros casos e deveria ser adotado nesse caso também. Não é possível
a pessoa investigada comparecer para prestar depoimento ou ser interrogada e não saber o que há contra ela. Tanto que o ato final de toda a investigação é o interrogatório, justamente para que aquela pessoa saiba o que exista contra ela. Se ela não souber o que existe contra ela, como que ela vai se defender? E o interrogatório também é um meio de defesa, e ela tem o direito de se defender. E para se defender, ela deve saber exatamente o que existe contra ela. Até porque, se ela trouxer elementos esclarecedores, pode nem haver a propositura de uma ação penal. Essa que é a grande realidade. Então, como que ela vai se defender, levar os fatos ao Ministério Público, que é ele que é o dominus litis da ação penal, é ele que é o titular da ação penal pública, não é o delegado de polícia. E o titular da ação penal pública, ela tem que saber o que está acontecendo. E pode ser, muitas coisas podem ser esclarecidas pelo próprio investigado, pelo sujeito de investigação. O doutor César, o senhor falou aí que o Ministério Público é o dono da ação penal, né? E não a polícia. Neste caso em específico, a gente está tratando de uma investigação que nasce a partir de uma delação premiada feita pela polícia, homologada pelo juízo. Como é que o senhor vê essa questão da delação premiada sem ser feita pelo Ministério Público? Vamos nos lembrar que o STF já decidiu que é possível, desde que haja uma participação do Ministério Público. O senhor concorda com isso? Como o senhor analisa? Eu nunca concordei com isso, escrevo isso nos meus livros, escrevo isso nos meus artigos, porque vejamos a seguinte situação: é feita uma delação premiada, uma colaboração premiada, como queiram, pelo delegado de polícia. Ele colhe todas as provas, aí chega o procurador de justiça, o promotor de justiça, e fala: não vou oferecer ação penal. Eu entendo que não é crime, ou o crime está prescrito, ou que faltam provas, ou que o fato é atípico, ou que a pessoa agiu em legítima defesa. Então, quem é o titular da ação penal pública também deveria ser o titular da colaboração premiada. A partir dele que deveria ser feita essa colaboração. Então, isso é ruim para a defesa, porque pode ser que, ao final, seja estabelecido um prêmio para ele, porque a colaboração premiada nada mais é do que um prêmio que vai ser dado à pessoa que traz fatos que interessem a investigação, que vão ser elucidados, que não sejam de conhecimento anterior do Ministério Público. Ora, chega ao final, o promotor de justiça entende: eu não vou oferecer ação penal porque não é o caso, isso é ruim para a própria defesa. Então, eu não vejo com bons olhos, porque o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, não é a autoridade policial. E tanto que no caso do Supremo Tribunal Federal, se for promovido o arquivamento, acabou. Não se pode obrigar o Ministério Público a promover a ação. Não tem nem revisão desse arquivamento, diferentemente dos que ocorrem nos demais ramos do Ministério Público, em que há o próprio Procurador-Geral de Justiça ou a Câmara de Coordenação e Revisão, que vão poder analisar, no caso do juiz de direito, discordar ou houver recurso da vítima, da pessoa prejudicada. Então, eu não vejo isso com correção. O meu modo de ver, como o Ministério Público é o titular da ação penal pública, deveria ser ele também o titular da delação, da colaboração premiada, porque é ele que vai promover a ação e não é o delegado. Ele pode não concordar com o que foi proposto pelo delegado, pode promover o arquivamento, pode não entender cabíveis aquelas soluções propostas pela autoridade policial, com todo o respeito que eu tenho à polícia em geral. Doutor César, para fechar, a gente está vendo nessa semana, exatamente na semana em que o ex-presidente vai ser ouvido na Polícia Federal, alguns dias depois de ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal também, uma mobilização dos seus apoiadores, feita pessoalmente pelo ex-presidente. Você acha que isso pode prejudicá-lo de alguma maneira? Eu não vejo como prejudicar quando se exerce um direito constitucional. O direito de reunião é previsto no artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal. Todas as pessoas têm o direito de se reunirem sem armas, sem bagunça, para que possa pedir, pleitear a observância de direitos e garantias fundamentais. Isso está previsto na própria Constituição Federal, que é o direito sagrado, uma cláusula pétrea, inclusive, da mesma maneira que a livre manifestação de pensamento.
Só não pode haver baderna, não pode haver violência, não pode extrapolar esses direitos e partir para a violência, para quebra-quebra, para xingamentos, que todo direito constitucional, por mais importante que seja, ele é relativo. Então, ele é uma liderança política, ele tem todo o direito, é um direito constitucional, é um direito dele, é um direito dos seus apoiadores, é um direito de todo cidadão, é um direito de todo Estado democrático, que as pessoas se reúnam para reivindicar direitos e garantias constitucionais. Então, ele está exercendo o seu direito por ser uma liderança política. Óbvio que toda pessoa que fala em público tem que tomar algumas cautelas. Não se pode incitar a massa contra um poder, contra uma pessoa. Para isso, existem crimes que podem ser imputados às pessoas que se manifestam. Incitação ao crime. Se esse crime é praticado, a pessoa vai ser responsabilizada juntamente com o autor do crime, crime contra a honra, até crimes contra o Estado Democrático de Direito podem ser praticados numa situação desse tipo. Se incentivar toda essa multidão, né, que seria uma grave ameaça, a invadir o Congresso Nacional, né, destruir o Congresso Nacional com a intenção de abolir o Estado Democrático de Direito, restringindo ou impedindo o funcionamento de uns poderes. Isso que é importante. Os poderes, eles devem ter restringido o seu funcionamento ou ter impedido o seu funcionamento mediante violência ou grave ameaça, cuja finalidade é a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Né? A mesma coisa num golpe de Estado, uma tentativa do golpe de Estado. Agora, falar em golpe de Estado sem armas é uma coisa complicada, né? Nunca existiu isso daí no mundo. Derrubar um governo legitimamente constituído sem arma é algo que seria inusitado no mundo, né? Mas, bem, não vamos discutir isso agora. Doutor César, quero agradecer muito a sua participação aqui no Morning Show de hoje, explicando aí questões técnicas, inclusive, da investigação, do depoimento do ex-presidente, da relação entre polícia e Ministério Público. Doutor César Mario Mariano, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado a todos, até uma próxima. Muito obrigado. Por aqui vamos render, gente. Presidente Bolsonaro provavelmente vai ficar em silêncio no depoimento, delegado Palumbo. Direito dele, direito constitucional. Se ele não teve acesso aos autos, ele tem que ficar em silêncio mesmo. Você vai falar sobre uma coisa que você desconhece, porque aí vem as famosas pegadinhas, né? Você tá ali lendo uma coisa que você já tem conhecimento de tudo e a pessoa que quer se defender não sabe de absolutamente nada. Então é uma decisão acertada no meu ponto de vista. Se eu estivesse no lugar dele, ficaria em silêncio também. Alguém aqui discorda? É direito constitucional. Agora, é postura de alguém que quer colaborar com a elucidação dos fatos? Não é. Né? E aí, eu queria fazer uma pergunta para o Palumbo. Faça. Sua atuação como delegado, quando um suspeito lá chegava e dizia: não, eu quero saber tudo que você tem aí contra mim, como é que você reage? Geralmente, eu atuei em plantões policiais, então geralmente chega flagrante. E aí a pessoa não quer falar, eu consignava as perguntas que eu fiz no interrogatório e deixava direito dele. É direito dele, entendeu? Agora, como é que você vai avisar? Tem coisas que não dá para você avisar. Se você está em investigação, você não vai avisar que você vai cumprir um mandado de busca e apreensão, você não vai avisar que você vai cumprir um mandado de prisão e você não vai avisar que você tem uma interceptação telefônica em andamento. Mas se você chamou a pessoa para ser ouvida, ela tem que ter ciência do que ela está sendo acusada, o que está sendo investigado, ela tem que ter ciência de alguma coisa. Se você está lá e não sabe de absolutamente nada, eu vou ficar quieto. Eu não sei do que vocês estão me acusando, eu vou ficar quieto. E aí, Pepe? Não, concordo com o Palumbo, não é? Dá um abraço vocês dois. Troca de lugar comigo. Posso trocar de lugar aí, diretora? Por favor, um abraço do Palumbo. Isso aqui me ama, viu, meu? Eu tô convertendo ele, eu tô endireitando ele, ele vai se endireitar. Fala, Pepe. Não, o direito de ficar em silêncio é um direito constitucional, né? Ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Então, o Bolsonaro e a estratégia da defesa está certa. E eu digo mais, Koba, é um absurdo a defesa do Bolsonaro não ter tido acesso ao inquérito, não ter tido acesso à delação do Mauro Cid, que embasou todo esse processo, não é? Não dá para o Estado Democrático de Direito a gente permitir que as pessoas participem de uma inquirição dessa sem saber qual que é a denúncia, sem saber o que está embasando ele ser chamado lá para
para depor. Não é? Então eu vejo a estratégia da defesa como uma estratégia acertada. E eu discordo quando o Mano fala, né? Que você falou, Mano, mesmo? Eu até esqueci agora. Não importa o que você falou. Se ele não deve, não ter. O Mano falou que não é postura, né, de alguém que não teme. Colaborar, de alguém que não teme, que alguém quer colaborar. Não, é postura sim. É postura legítima e constitucional. Quem fica calado para não produzir prova contra si mesmo não diz nada e não dá para inferir nada. Essa é a regra basilar do Estado Democrático de Direito. Posso fazer um complemento? Ele está endireitando. Ele está endireitando. Não, eu vou fazer só um complemento ao que o PP falou. Há pouco a gente discutia o caso do Daniel Alves e estava elogiando a lisura com que o processo perante a Justiça Espanhola foi feito e tudo aconteceu. Dito isso, a gente começa um eventual processo, ainda está em fase de investigação, já com certos questionamentos acerca da idoneidade e da imparcialidade na tramitação desse processo. Então, o Daniel Alves hoje foi condenado, ninguém está discutindo absolutamente nada a respeito da condenação dele, né? Pode discutir se deveria ser mais tempo, menos tempo, mas todo mundo tem mais ou menos a certeza de que o processo correu de forma correta. Aqui no Brasil, fica sempre essas dúvidas e essas teorias de que, mas será que estava certo? Mas será que a investigação foi feita da maneira adequada? Poxa, vamos ser transparentes. Se tiver elemento, vai ser... O caso do Daniel Alves é muito interessante. Por quê? A primeira vez que ele foi lá prestar esclarecimentos à Justiça, ele não sabia, por exemplo, que a Justiça tinha, que a investigação, a polícia, tinha um exame de corpo de delito com provas que tinha sêmen dele encontrado na vítima. E aí a primeira versão que ele deu para a polícia, sem saber que havia esse elemento probatório, foi que ele sequer conhecia a mulher. E depois entrou em contradição. Se ele soubesse de antemão... Mas, Mano... que todos os elementos probatórios que a polícia possuía contra ele, é óbvio que ele não ia ter entrado em contradição. Mas a diferença... O réu tem direito de mentir. Não, um de cada aqui, vamos lá. Vai lá, Ana. A diferença é que o Daniel Alves foi voluntariamente. Ele foi chamado e ele foi. Eu acho que ele não tinha noção. Não, mas o está sendo chamado e vai. Não, mas o Bolsonaro pediu acesso à investigação e não teve. É incomparável os dois casos. Pepe, fala por que é incomparável. É incomparável os dois casos. Um caso é um caso de agressão sexual, outro caso é um caso de possível violação ao Estado Democrático de Direito. Né? São casos incomparáveis, até a formação do processo, até a formação da prova. Não dá para comparar um caso no outro. E tem uma questão, Aninha, que é muito diferente o Brasil em relação ao mundo, que infelizmente no Brasil a população não confia nas instituições. Ao contrário da Espanha, ao contrário da Itália, ao contrário dos Estados Unidos, e que uma decisão da Justiça e um ato estatal tem presunção de legitimidade e tem presunção de veracidade. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem o costume de colocar em xeque a todo momento as instituições. Que não é certo. Está errado. Mas o fato de você pedir acesso a uma investigação e você não ter, colabora para que a gente não confie nas instituições. Palumbo. Eu concordo com o PP e concordo com a Ana. Dessa vez não dá para concordar com você, não. Não, ele não tem como ele chegar lá e falar. Ele não sabe o que está, não sabe de nada. Então, não teve acesso aos autos. Então, como é que ele vai falar alguma coisa? Eu ficaria calado. Mas veja, se ele ele foi presidente da República, ele comandou diversas reuniões. Ele não pode falar nada sobre essas reuniões que ele comandou no exercício da presidência. Ele não sabe que está relatado lá, mano. Que isso? Ele tanto pode quando ele tanto pode querer falar, quanto pode querer não falar. Ele tem direito de ficar calado. Ninguém questiona. E assim, é importante, isso é um direito constitucional, mas é importante, mano, que deve ser assegurado a ele. A presunção é de inocência. Mas quem não consegue colaborar com esclarecimento de fatos... Mas como ele vai colaborar se não sabe qual que é a base do... As perguntas vão ser feitas, né? Mas as perguntas podem ser direcionadas. Mas tem o elemento surpresa aí, né? Tem